boa noite. Começa agora mais um N-Blogs, um programa atual que aborda os assuntos mais variados, sempre contando com a participação de blogueiros da nossa região. No programa de hoje, contamos com a participação de comunicadores da cidade de Vitória da Conquista. E são eles, Ramon Guzmão, do site Sudoeste na Rede. Paulo Nunes, do blog do Paulo Nunes. Diego Rocha, do Tribuna da Conquista. Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui no N-Blogs, né? As considerações de cada um sobre o programa. Eu falo inicialmente com o Ramon Guzmão, do Sudoeste na Rede. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, estamos aqui, né, representando o município de Vitória da Conquista. E vamos trazer um pouco da realidade que o nosso município está enfrentando, né, nos últimos dias. Um pouco do nosso cotidiano, um pouco sobre segurança pública, educação e a realidade política e econômica. Paulo Nunes, do blog do Paulo Nunes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tom. Boa noite, os telespectadores da Record News, TV Cabralha. Quero de logo deixar aqui meu testemunho de agradecimento por essa lembrança de vocês para com o nosso blog. E querendo também dizer que a TV Cabralha já mora no coração do povo de Conquista desde quando saiu de lá e que prestou um grande serviço à Vitória da Conquista. Recebo também, Tribuna da Conquista, Diego Gomes Rocha. Tudo bem, Diego? Boa noite. Tudo bem, Tom? Boa noite pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui e estamos à disposição para debater os temas de interesse da comunidade de Vitória da Conquista. Bom, e com mais de 306 mil habitantes, a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, é a terceira maior do estado e também do interior do Nordeste. A cidade possui um dos PIBs que mais cresce no interior. No programa de hoje, a cidade de Vitória da Conquista é destaque. A situação política do município é um dos assuntos que abordaremos no programa de hoje. Bom, eu já começo falando aqui com o Ramon Guzmão sobre essa questão política. O vice-prefeito lá de Conquista deixa o Guilherme, deixa o PV e vai agora para o PT. Como é que está sendo essa transição? Amigavelmente? Como é que está essa relação vice e prefeito em Conquista? O vice-prefeito Ricardo Marques, ele iniciou sua trajetória política no Partido Verde de Vitória da Conquista. Nas últimas eleições, em que ele compôs a chapa com o Guilherme Menezes, ele representante do Partido Verde, e Guilherme, representante do Partido dos Trabalhadores de Vitória da Conquista, encabeçaram a chapa vitoriosa. O Ricardo foi candidato a deputado estadual, não conseguiu alcançar o número de votos suficientes e acredita-se que, devido à fragilidade do Partido Verde de Vitória da Conquista, ele está migrando do Partido Verde para o Partido dos Trabalhadores. Agora, prefeito e vice-prefeito estarão comungando de um mesmo ideológico e político partidário. Paulo Nunes, ainda nessa questão aí da política lá em Vitória da Conquista, a Câmara de Vereadores é chapa única, a eleição lá tranquila? Chapa única, morna, não tem o que se falar muito, porque há uma composição. O vereador Fernando Jacaré, do PT, é o candidato, vai fazer uma composição com os outros partidos e a distribuição dos cargos será equitativa, de forma que não tem nenhum tipo de disputa para a sucessão na Câmara de Vereadores de Conquista. Bom, Tribuna da Conquista com o Diego Guzmão. Diego, a questão da infraestrutura lá é um negócio muito sério. As chuvas no mês de novembro deixou aí vários pontos da cidade completamente alagados em Vitória da Conquista. A falta de infraestrutura pode ter sido a causa, inclusive, desses alagamentos. É por aí? Exatamente, Tom. Falta de infraestrutura, tem a questão também de, vamos colocar assim, do esgotamento que está sendo feito na cidade, mas alguns locais estão em aberto. O que a gente observa é que a cidade vem crescendo, mas o poder público municipal, estadual, o mesmo federal, não estão investindo como deveriam investir na cidade. Duplicam avenidas, duplicam ruas na cidade, mas esquece de abrir os canais de escoamento e, por isso, enchentes, vamos dizer assim, em vários pontos da cidade, inclusive causando transtornos e derrubando até muros de algumas casas do município por conta desses alagamentos.
É complicado, né, a situação. Aliás, é um problema em todas as cidades no Brasil, principalmente dos municípios. Bom, eu estou vendo aqui no blog do Paulo Nunes uma cidade que não aceita imposição ao seu destino. Aqui refere-se à última campanha, onde o PT não teve uma vitória expressiva como era esperado, né, Paulo? É verdade. Na verdade, Vitória da Conquista é uma cidade, como está colocado nesse artigo, ela é uma cidade que ela não obedece nada que você manda sem que você tenha ali uma história. Então, o que aconteceu em Vitória da Conquista? Ela elege um prefeito do PT, sucessivas vezes, já é a terceira vez, agora que se elege um candidato do Partido dos Trabalhadores, quatro vezes exatamente, mas ela sempre dá um recado diferente. Não significa que o Estado vai ter que acompanhar. Para que você tenha uma ideia, Vitória da Conquista elegia Guilherme Menezes e votava no candidato da direita, que era Paulo Souto. E a nível nacional do mesmo jeito. O que ocorreu em Vitória da Conquista foi o seguinte: o presidente Lula escolheu uma candidata. Conquista não participou. O próprio Partido dos Trabalhadores não participou da escolha, foi a escolha dele. E aí o que ocorreu? Para passar isso para a Conquista é diferente. Conquista chegou, fez o quê? Bom, nós vamos eleger Wagner, e elegeu bem, né? Vamos manter o prefeito Guilherme Menezes. Agora, a presidente da República, nós não queremos essa não, porque nós não conhecemos. O que eu disse é isso. Então não há como você chegar e dizer Tom Ribeiro vai ser candidato aqui em Conquista. Então foi isso que ocorreu, por isso que a cidade se rebelou, e isso é histórico. Vitória da Conquista tem essa mania de ter esse jeito que ela tem, de ela ter um prefeito de um partido, o governador de outro e votado por ela, e o presidente do outro. Dificilmente, acho que Vitória da Conquista nunca alcançou você votar nos três do mesmo partido. Por isso que tem essa diferença, que o candidato de Conquista foi José Serra, com a diferença de 17 mil votos. Bom, o Diego aqui pediu a palavra. Você discorda, concorda, Diego? Qual a sua opinião? Eu queria acrescentar alguns dados, a gente estava até discutindo nos bastidores, em relação às eleições de Conquista. A partir de 98, o prefeito já era do PT, o Guilherme Menezes, e naquele ano o Fernando Henrique ganhou na cidade. Teve 66%. Em 2002, o presidente Lula, tentando novamente a eleição, e sendo eleito, ele teve na cidade 47% do primeiro turno, ganhando do próprio Serra. Já em 2006, o Alckmin ganha do primeiro turno do Lula, e agora em 2010, o Serra ganha os dois turnos. Então a novidade que eu queria tentar debater aqui é essa, que a primeira vez que um candidato do PSDB, vamos colocar assim, consegue vencer nos dois turnos, desde 2002 para cá, o candidato do PT. Mesmo quando foi Lula, o PSDB nunca venceu nos dois turnos em Vitória da Conquista. A palavra é essa, nunca. Em 2006 venceu no primeiro turno com Alckmin, perdeu no segundo turno, e já em 2010 ganhou nos dois turnos, e com a diferença, uma margem grande de aproximadamente 16 mil votos no segundo turno. Então, o grande diferencial é esse, nessas eleições de 2010. Ok, Diego. Ramon Guzmão, você pediu a palavra. Um outro item também importante que o nosso colega Diego falou, e a gente não pode deixar de esquecer, é que no primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno, a vantagem de Serra em Vitória da Conquista ampliou. Entretanto, a política é algo extremamente complexo, porque Vitória da Conquista elegeu candidatos a deputado estadual e federal que apoiaram a candidata Dilma, mas os eleitores não acompanharam. Vitória da Conquista elegeu o Jean Fabrício, do PCdoB, o José Raimundo Fontes, ex-prefeito de Vitória da Conquista, do Partido dos Trabalhadores, para deputado estadual, e, no caso, deputado federal. Conquista ajudou a eleger o atual líder do governo, Valdenor Pereira. Bom, o Paulo Nunes tem um argumento aí? Não, só para poder acrescentar essa celeuma que Conquista pronta, como ele colocou, que Serra, para você ter ideia, ele não tem um vereador do PSDB. Aliás, o PSDB em Vitória da Conquista, como o PMDB também, não tem sequer uma barraca na feira para atender. Não existe sede, não existe telefone, não existe endereço. Então, veja, para você observar como é que Conquista trabalha. Então, sem ter liderança alguma apoiando, o José Serra bateu. Então, o que a gente deixa claro é o seguinte, que a vitória foi de José Serra. Nesse segundo turno, houve um pouquinho de trabalho do pessoal que se coloca como oposição em Conquista, mas pouquinho.
uma panfletagem que chegou mais ou menos a 16 a 20 pessoas e mesmo assim ele venceu. Porque o povo de Conquista tem isso e é histórico em Vitória da Conquista. Por isso que está nesse artigo uma cidade que não aceita imposição ao seu destino, que vocês podem localizar no blog do Paulo Nunes, explicando no meu modo de ver como é que Vitória da Conquista se porta nesse aspecto. Bom, saindo dessa questão aí, a gente vai para o PIB, aquele que eu disse da abertura aqui do N-Blogs. O PIB de Vitória da Conquista deve alcançar aí 4 bilhões em 2010. Isso é bom. Então. Muito bom. A Vitória da Conquista tem um privilégio em relação a Itabuna, por exemplo. O que acontece em Vitória da Conquista? Ela tem uma poupança financeira saudável. Então, Vitória da Conquista tem à disposição nos bancos 708 aproximadamente milhões de reais. E o povo de Conquista só toma 500 milhões. Então, ainda sobram 200 milhões de reais para se trabalhar, para que você queira um empréstimo em Vitória da Conquista, você tem dinheiro depositado do próprio povo de Conquista. Diferente da nossa querida Itabuna. Itabuna tem 682 milhões de produção de poupança financeira, mas a cidade de Itabuna deve 1 bilhão e 160 mil. Significa que para Itabuna ganhar algum dinheiro, você tem que tomar de Bicaraí, de outra cidade, porque a poupança de Itabuna não é suficiente. Por isso, talvez Vitória da Conquista tenha esse PIB, tem esse esquema da saúde em Vitória da Conquista muito bem implantado, como eu estava dizendo aqui em off ao nosso querido Tom Ribeiro, que só em 2010 até outubro, a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista já tinha gasto 123 milhões de reais. Né? Impulsionado também pela grande participação da construção civil em Vitória da Conquista e da prestação de serviço, notadamente na área de medicina e na área educacional. Bom,